a ideia do encontro é para a gente abrir novas interpretações dos fatos, considerando que não existem fatos, existem interpretações. Aí, a maravilhosa presença da Ana, que eu estou muito feliz, e a gente podia, inclusive, fugir, talvez, de uma rotina mais comum, que seria eu falar do trabalho e depois as pessoas comentarem, mas talvez a gente pudesse apostar nessa inversão. Eu vi que o Renato hoje cedo compartilhou nas mensagens a expectativa que talvez eu pudesse contar como é que se deu e como é que aconteceu, mas considerando que a experiência que eu acredito, ela é única e muito importante que seja feita por cada um e da melhor maneira possível, livre e menos conduzida por algum raciocínio que eu tenha. Eu acho que ia ser interessante se a gente pudesse iniciar essa conversa não com a minha fala, mas com outras falas. Assim. A gente tem duas crianças aqui que conheceram o trabalho, que inclusive eu imagino que seriam contribuições preciosas. Então, é isso, amigos. Muito bom dia. Que legal que vocês vieram. E é isso. Se alguém quiser... Quer começar, Ana? Ana, eu acho que antes de mais nada eu tenho que agradecer a Thelma por ter me convidado para vir conversar com ela sobre o trabalho dela. Eu não conhecia muito o seu trabalho, Thelma. Eu vim conhecer quando ela faz exposição na galeria, mas eu acho que ele me pega por talvez dois motivos. Vamos dizer assim. Eu vou fazer provavelmente um discurso totalmente inverso de um discurso mais solto, né? Porque minha prática profissional me obriga, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que seria legal você tratar um pouco de que ideia de tempo e que ideia de espaço você trabalha, né? Ou de espaço físico, digamos assim. Porque o teu trabalho foi muito engraçado, sobretudo com a experiência do arco voltaico. Eu me lembrei de uma exposição que eu vi há uns 2 anos atrás, que tentava aproximar essa relação que os vanguardistas tinham tido com as descobertas científicas no início do século XX. E acho que justamente o que me pega no seu trabalho é porque essas são investigações, quer dizer, já no século XX essas coisas estão muito separadas, né? Esse campo da ciência e esse campo da arte. Mas no momento elas estiveram muito juntas, né? E os vanguardistas naquele momento se dão conta disso. E existem processos que também são feitos no campo científico que, embora todo mundo pense sempre nessa espécie de poder absoluto, né, do discurso científico, ele é um discurso acabado, ele é um discurso que produz alguma coisa que pode ser útil na nossa vida cotidiana, etc, etc, mas que naquela dimensão, né, sobretudo no início do século XX, era de encantamento, justamente, né, de descobrir coisas novas, de saber, tentar descobrir como é que elas funcionam, testar, falhar, né? E aí quando você me falava justamente a gente trocando mensagens, você me falava, por exemplo, do vídeo, né, que é esse ato de cavar, e você nunca saber aonde está terminando, né? Eu me lembrei também de uma outra coisa que era um texto do Hans Belting, escrito no catálogo da Bienal de São Paulo em 2004, em que ele fazia essa distinção muito clara entre o campo científico, que é esse campo onde nada pode falhar, e que na verdade falha, né? Quer dizer, no fundo, algumas descobertas científicas são grandes falhas, né? E o campo artístico, onde o trabalho do artista, nesse sentido, é mais livre e mais autônomo, onde você não tem esse compromisso de dar certo, né? Assim. Então, me parece que o seu trabalho tem essa abertura. Nessa dimensão de processo, de alguma coisa que nunca acaba e que nos abre a possibilidade de uma relação, de novo,
subjetividade, digamos assim, com a matéria também, né? Porque o seu trabalho é um trabalho que fala sobre o processo, mas o processo também físico da matéria. Quando a gente vê as fotografias, né, essa sensibilização com sais de prata, esse trabalho, que é muito bonito, porque ele é um trabalho, ao mesmo tempo em que você, eu estou vendo você conversar com ele agora há pouco, mas que você, no fundo, conhece o texto, né, do Proust, mas você nos nega o conhecimento do texto do Proust ao mesmo tempo, quer dizer, é um processo de revelação e apagamento, né? Então, enfim, não sei, acho que é isso. Não sei se você poderia comentar um pouco, acho que sobretudo dessa noção de processo, a ideia de tempo e essa ideia justamente da dimensão não tanto do espaço, mas na matéria. Né? Tem total reverberação no que você fala dentro de mim, porque é exatamente assim que eu sinto, apesar de não ser uma estudiosa ou uma teórica, mas todas essas questões que você coloca, elas não só estão presentes no trabalho, como estão presentes na minha pessoa, e nesses últimos 3 a 4 anos de pesquisa, foi ali que eu me debrucei, em cima exatamente desse momento do início do século XX mesmo, onde existe essa questão tão importante do encantamento, onde a ciência encantava e depois o desencanto, a intelectualização toda, o racionalismo, o iluminismo, e aonde nos encontramos então não mais orientados por alguma questão metafísica, religiosa, e entregues a esse homem que tudo sabe e não nos salva de nada, não perdemos o caminho. E foi diante dessa questão toda e essa angústia enorme que eu me lancei numa atividade que eu não tinha domínio, por ter crescido dentro da fotografia, ter entrado na fotografia como uma pessoa frustrada por não saber desenhar, e a tecnologia ter atendido rapidamente na adolescência essa emergência, essa entrega rápida da demanda ser resolvida e tudo mais, eu acabei guardando o desenho como uma coisa assim, outra. E essa necessidade de entregar novidade, imagens, consumo, sou uma pessoa do nosso tempo, né? Não estou livre disso. Eu achei que eu poderia então tentar o desenho. E tentar o desenho um pouco na expectativa e na busca do sublime, assim como ele se deu e se definiu lá atrás, no século XVIII. Esse arrebatamento, essa chegada na ponta do penhasco, aquela obra linda do Friedrich, que você vê o homem sobre aquele mar de nuvens, de costa, emprestando a pessoa dele, para que você chegue então na beira do abismo e sinta aquela falta de ar diante dessa natureza prodigiosa, grandiosa, e que te faz sentir pequeno, incapaz, vulnerável, e te coloca de novo na sua posição de homem. Esse homem falível, esse homem sem fim. E comecei a me arriscar no papel, na experiência do desenho, copiando. Até muito interessante porque então me dei conta de um texto do Rousseau que ele fala sobre a origem da língua e que ela é uma metáfora desde sempre. Então foram experiências de constatação desses fenômenos que tanto angustiam. Assim, não é uma angústia que eu posso dizer que é privilégio meu. Tanto é que eu gosto muito dessa definição do Samuel Ramos, que ele diz que essa angústia moderna tem muito a ver com essa falta de alinhamento do homem com o mundo, com esse universo, né, que a gente vive. E copiando a definição então de sublime, mesmo num exercício de quase de canalização de energia, o que é esse sublime, como eu, fotógrafa, há tantos anos, posso produzir alguma coisa que me arrebate, que me desloque, que me dê vertigem, que me faça perder o ar.
o que pode ser importante nesse momento de tanto consumo de representação, eu mostrar. E assim, depois desse texto do Rousseau, não me lembro mais como, eu estava lendo algumas coisas do Baudelaire, tentando entender o início do século XX, 1900, o barulho das ruas. Tem uma poesia linda dele, do Andromaque, que Andromaque é um bicho que, em português, a gente fala... Enfim, é um bicho de asas longas. Nossa, aquilo é de perder o fôlego. O sublime, inclusive, ele inicia o conceito na poesia, né? Outra coisa muito importante a gente pensar, que ali nasce essa possibilidade de você visitar o sublime. E aí eu conheci Proust, que eu conhecia como uma adolescente que não leu o que tinha que ter lido, sabe? Aí comecei a ler e fiquei realmente tocada, porque ele trata dessa memória, essa memória involuntária, essa memória que ela é capaz de ser acessada pelo cheiro, pelo som, por uma paisagem, por qualquer coisa que te apareça e te roube a possibilidade de sair da consciência e mergulhar no tempo. Então é desse tempo que eu estou falando. É um tempo que não tem medida. Estava contando para ele que de início eu comecei a anotar as horas que uma camada levava, e depois eu não consegui trabalhar com essa soma numérica, porque ela não teve mais sentido. Para que eu... Não é desse tempo, não é o tempo do relógio, não é o tempo do homem. É um tempo muito maior, que é o tempo da energia. Foi então que concluí que, assim como o Proust na mordida da Madeleine, molhando no chá, ele pode voltar e acessar um tempo adormecido e esquecido lá atrás, eu pudesse, através do arco voltaico, oferecer uma experiência que abrisse e acessasse uma memória muito mais primitiva, que fosse essa do individualismo, essa da preservação do indivíduo. Como se a gente tivesse isso registrado nas nossas células, etc. e tal. Então, começou a ideia do encantamento justamente aí, no início do século XX, quando a gente tem essa possibilidade da ciência encantar ainda. Mas esse encantamento não era uma pesquisa científica em si, e sim uma experiência de viver. E viver assim como a gente vive todos os dias, aproximando mesmo a arte e a vida. Porque a maior obra de arte ainda é a vida. Não tem outra. Eu não acredito que exista outra afirmação. E acionar o arco voltaico é uma ficção, é uma metáfora, é uma possibilidade que eu aposto, que a gente pudesse lembrar dessa primeira energia anterior a tudo e a todos, que vai ser consumida até o fim. Ou toda energia, a minha fala, a sua roupa, o ar, a sua pele, a pintura, tudo que a gente vê, tudo, não tem um item que escapa. Não tem um item que escapa, que não faça parte dessa primeira energia. E é uma energia que tem um movimento de expansão. É uma expansão, é uma contaminação da vizinhança, é uma perda de potência. Não tem fim. Ou vai ter fim? Não sei. Então é desse tempo, esse tempo distendido. E tendo estudado fotografia, tendo vivido só fotografia desde que eu sou adolescente, as ferramentas que se apresentaram foram fotográficas, que, para minha surpresa, elas cada vez ficam mais evidentes agora com a exposição montada, porque eu achei que eu estava trazendo uma exposição que não tinha nada a ver com fotografia dessa forma, sabe? Mas cada vez que eu revisito e repenso e olho, e que agora não dá mais para pensar comigo, né? Estou pensando com os outros, não posso me defender disso, eu vejo que realmente eu sou fotógrafa, coisa que eu andava hesitando em dizer, aquela coisa de chegar no hotel e falar: o que você é? Fotógrafo? Não sei, eu não gosto mais de fazer isso, não é bem isso que eu estou fazendo. Mas o que eu vejo assim nesses papéis, que eles estão emocionados, eles sofreram uma
sensibilização. Eles imprimiram uma imagem, porque esse papel, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no ateliê, eu construí um cubo desse durante os testes e a pesquisa, e super envolvida com essa questão da abstração, cada vez mais, menos representação e mais abstração, eu desenhei uma galáxia, fiquei olhando, estudando Milky Way, outras constelações, etc. e tal. E a gente expôs esse papel ali. A primeira vez que a gente abriu aqui na galeria, ele ainda era um papel branco, com todas as pontinhos de prata já oxidando, de uma constelação imaginativa. E ele não foi fixado, a sensibilização não foi interrompida, não vai ser fixada, e a ideia é que ele envelheça e escureça, e que a gente olhe assim como a gente olha para uma pessoa e sabe que ela já foi criança e aceita essa imagem. Gosto da sua imagem porque eu sei que você acumula tempo, você é tempo acontecendo. E eu acho que vem um pouco assim subverter a função do papel fotográfico, que é aprisionar o tempo. O momento decisivo do clique, da fotografia, aquele momento único, roubado no tempo, fragmentado, que depois inclusive é questionado por outros pensadores, negando isso. Então eu entrego um trabalho fotográfico que ele corrompe o que a ciência quis controlar. Então não existe controle. E passando para o cubo, eu fiquei muito curiosa, muito feliz quando eu vi o resultado aqui, porque é um pouco essa experiência da caverna. Eu tinha imaginado que os papéis que estão ali do lado do cubo, eles pudessem ser anteparos para que a gente visse essa energia. Atente-se a ela, porque se não tem nada na parede, a gente ainda se contém nessa experiência e não vê que ela está caminhando. Se a gente pudesse colocar alguma coisa na vizinhança, enfim, poder mostrar essa possibilidade, né, de espalhamento. E eu achei incrível o resultado ali. Eu me lembro lá no estúdio, um dia a gente conversando lá no Rio, e o laboratorista me ajudando, ele falou, e se alguém fizer um coraçãozinho, que nem fazem aqui no arpoador, né? Eu falei, imagina, acho que não. E o que eu acho incrível é que a gente não foge da humanidade. A gente não foge da verdade. É a nossa caverna. É o que aconteceu, o que a gente tem para representar aí, essa humanidade da representação e do figurativo. Então me trouxe um outro material de pesquisa, diferente daquele que poeticamente e oniricamente eu viajava, que a gente então ia ter imagens de constelações inversamente produzidas por esse homem que quer tanto dominar esse universo e não consegue dominar, então tá bom, vai lá, faz a sua galáxia. A gente tem um retrato muito difícil de todos aqui nos escaparmos do que é a humanidade, essa humanidade da representação e do figurativo, preso nessa necessidade de ser representado, inclusive, que é uma questão que eu gosto e quero tratar, que há algo mais antigo que a individualização. Que é essa frase que eu bati bastante com a Maria e a gente elegeu como título do texto. É por aí. Não sei se vocês querem comentar mais coisas. Bom, eu sou fotógrafo também, né? E, assim, fiquei assim, muito impactado com essa exposição. E eu acho que, enfim, eu não sei se vou ser muito linear, tá? Mas vou falar de algumas questões. Em primeiro lugar, a exposição evoca muito um texto que eu li do Huberman, a sobrevivência dos vagalumes. Porque onde é um texto inspirado muito no Pasolini, porque o Pasolini falava dos vagalumes, né? Quer dizer, como assim, que as pequenas luzes dos vagalumes é onde
ainda existe alguma possibilidade do mundo se reinventar, né? Quer dizer, talvez porque em função da grande exposição, né, quer dizer, da grande luz sobre tudo, né, que dá uma razão para tudo e tal, talvez assim a possibilidade criativa pudesse estar no escuro, nas sombras, né, quer dizer, porque os vagalumes eles só brilham no escuro, né, quer dizer, e eles só dançam no escuro, né, quer dizer, que é o que vai possibilitar o acasalamento e tal, né? Então, assim, quando eu vejo esse cubo preto, é muito bonito, porque é um trabalho que é, assim, o oposto, né, quer dizer, da visão comum que as pessoas têm da fotografia, né, que a fotografia é escrever com a luz. Aqui é uma redução disso ao mínimo, né, quer dizer, é de chegar no preto e assim, pequenos vagalumes que vão trazendo uma luz, né? Então, é muito legal, né? Porque eu acho assim, uma exposição que é extremamente fotográfica, né? Mas só que ela inverte a relação óbvia que as pessoas dão, quer dizer, como normalmente a gente encara a questão da luz, né? Nessa coisa do mínimo, né? Bom, daí tem a outra, mudando um pouco de assunto, né? Quer dizer, assim, as pessoas atribuem normalmente a fotografia à imagem, né? E aqui existe a ausência da imagem. E o que eu acho que tem tudo a ver também com essa questão de fugir dessa luz, entre aspas, né? Porque a imagem já está tão, quer dizer, a imagem já está tão banalizada, tão explorada, que justamente alguma coisa também tem a ver com a questão do Beckett, né? Quer dizer, que é tratar da estética do vazio, do que, como se houvesse a possibilidade de alguma coisa se criar na ausência e não na presença, né? Então eu acho que o seu trabalho ele é totalmente do mundo da opacidade, né? Do que nos olha, né? E não do que a gente quer olhar, né? E eu acho assim, na realidade, por exemplo, é gozado, para mim, na questão da fotografia, as fotografias sempre me atraíram mais, e as que olhavam para mim, as que na realidade a coisa não estava lá, que alguma coisa tinha que ser cavada, né? Então esse cavocar, né, que tem aqui no vídeo é um pouco ele é a criação do artista, mas ele é também a criação, quer dizer, porque você é um convite artístico à sua exposição, né? Quer dizer, o tempo todo você está colocando essa questão seja pela intervenção dos furinhos, né? Quer dizer, mas eu acho que nesse sentido ele é um trabalho que ele apresenta essa oportunidade, né? De você, enfim, um trabalho que está convidando a uma ação por esse mínimo. Como é isso? Não, só essa coisa do cubo, que eu também me dei conta depois que a exposição estava aqui, até porque eu sempre fiquei refletindo mais pelo viés da energia, esquecendo de fotografia, é a inversão da caixa preta, né? Que em geral você tem a luz fora e você traz a representação para dentro da caixa preta. E aqui, de repente, a gente tem no centro, como você falou, né? A grande potência, a grande matriz de qualquer coisa que possa ser inventada, vista e levada para fora da sombra, dentro. E a representação que se dá e que se espalha, ela não deixa de ser, então, isso que eu estava comentando, o testemunho do que a gente faz com a experiência da energia, com acesso a essa energia primeira, mais primitiva. Também foi uma surpresa para mim, depois de
realizar, entender que ter enclausurado, né, colocado ela no centro, escurecida e aberta, né, pelas pessoas, ela se fez mais potente, ou não se fez, mas nessa reflexão ela se faz super potente. Significou. E formalmente ela é um universo também do mercado de arte, né? Do Congo Branco. Exatamente. Do Congo Branco, da imagem pronta, né? De alguma coisa que a gente consome e leva para casa. Ela vai realmente cortar com todas essas expectativas. Não é mesmo um trabalho para o mercado de arte, não é essa? Mas eu acho que juntando tudo isso que eu acho que ela impacta mesmo, mas eu acho que tem uma coisa de não estar afraid, né? Que é isso. Quando tem um centro e tem uma abertura, o fato de não estar circunscrita, né, de dar a possibilidade, eu acho que ela tem muito a ver com as impressões emocionais, impressões visuais, impressões auditivas, enfim, tudo que impacta a gente lá atrás e que alguma hora tem uma possibilidade de expressão. Eu venho seguindo na minha tela, eu acho que assim, é maravilhoso a possibilidade de expansão que está traduzida nessas obras, nessas fotos, nessas imagens. Justamente por isso que as imagens não pretendem ser interrompidas no processo de oxidação. É muito engraçado, né? Porque a gente se deixa envelhecer, se deixa oxidar e morrer. Mas tem essa necessidade de, sei lá, polir a prata, conservar as obras de arte, tirar a cadeira do sol para o plástico não sucumbir. E é uma resistência, né? Eu me sinto assim muito acompanhada em ter um trabalho que vai envelhecer. Eu acho que essa questão é um pouco uma preocupação. Eu resolvi dizer isso porque, como você acabou de mencionar, sobre a questão da porque é um pouco da perenidade, a resistência e, ao fim, a vontade de deixar algo. Eu acho que sempre tem essa questão humana que permanece. E quando você instalou no início, eu pensei assim, eu acho que poucos vão usar. Eu, no máximo, pegaria um alfinete e faria assim um orifício. E achando já que, mas é a questão até talvez até uma resistência até profissional, de não interferir na obra de arte. E quando eu não cheguei na abertura, e eu vi que já tinha ousado fazer vários, inclusive, desenhos figurativos. Eu pensei, como ser humano, e foi um convite interessante também. Quer dizer, todo mundo quer realmente deixar alguma coisa seu. Escrever o nome, né? Sim, até um cangaceiro. Tem um cangaceiro. Mas aí, com tudo isso que a gente falou agora, eu penso que você vai a contrapelo em 3 sentidos, no meu entender. Em primeiro lugar, você não escolhe o custo à toa, porque o custo, justamente, é aquela figura que, quando se for, é um homem de uma saúde fragilíssima. E que, no fundo, ele fica falando desse universo, esse tempo é um tempo também da imaginação dele, porque muitas coisas ele não podia sair no jardim da casa dele, né? E sempre uma família muito superprotetora com ele, então ele tinha que criar esse mundo num universo muito pequeno, né? E o tempo todo se enfrentando com a morte, afinal de contas. E nós estamos falando o tempo todo aqui desse enfrentamento da morte, né? Do fim das coisas. Que é uma coisa que eu acho que atualmente a nossa sociedade tem muita dificuldade em lidar. Então você vai a contrapelo nesse sentido. Você vai a contrapelo no sentido de que você recoloca o problema do sublime, que é um negócio hoje que em determinados circuitos
artísticos está fora de moda, né? Parece que não faz mais sentido. Pelo contrário. É chocar, sei lá, uma agressão visual. Isso, exatamente. Então não se coloca mais. E depois essa questão que se levantou sobre essas obras que não são feitas para o mercado, né? E aí a gente, enfim, eu trabalho numa instituição pública, né? E assim, o que a gente percebe é um momento em que essas instituições públicas perdem, de certa maneira, o papel central que elas tinham também na preservação dessa narrativa, né? E isso se transferindo para outras esferas. A gente não está numa instituição pública. Então, não sei como você vê isso, né? Quer dizer, porque, por outro lado, é justamente esse espaço, afinal de contas, de uma instituição que está ligada ao mercado, né? Uma instância que está ligada ao mercado, que te permite fazer esse exercício. Né? Tem instituições públicas que ainda tentam trabalhar com isso, mas não sem esse apoio, né? Financeiro que traz, vamos dizer assim. Então, não sei. Para mim, eu não faria de outro jeito. Não seria possível. Não sei se é meu jeito incorrompível ou essa impossibilidade de fazer alguma coisa que eu não concordo. Não seria possível de outra maneira. Foi ótimo que o Renato entendeu a proposta, acreditou e acha importante também, acho que comunga assim, com os valores primeiros do Renato, antes de ser talvez um negociador de arte. Mas não poderia ser de outro jeito. Talvez explique, inclusive, como você comentou, não conhecia meu trabalho, porque eu participei pouquíssimo de exposições, algumas coletivas, sempre com muita resistência, porque ainda assim, como fotógrafa, o que eu tinha para oferecer, cheio de discurso, guardado ali, que eu sabia, por mais que eu tentasse fazer com que aquela imagem pudesse comunicar o que eu estava discutindo e quais eram as questões importantes ali, ainda era uma representação fotográfica à moda, como a gente entende a representação. Então, essa chegada desse trabalho se tornar assim, público, ela tem muito a ver também com o meu percurso. Ter resolvido outras questões importantes, como ter filhos, criar os filhos, pagar algumas contas, a casa própria. Foi uma coisa que me colocou numa trilha que eu sabia que me afastava de uma produção independente, livre e sem tutela. E agora que eu estou bem fodida financeiramente, eu falei, bom, já que estamos assim, era ou isso ou morrer, assim, no sentido de estar muito infeliz com o que eu vinha fazendo. Então parei tudo, mas não seria possível fazer outra exposição de um conceito, de uma reflexão que ela não fosse tão sincera. Acho que o que mais me deixa confortável, assim, eu me sinto ainda insegura para algumas questões, principalmente teóricas, mas ainda assim eu sou uma artista visual, assim, é a maneira como eu posso me comunicar e mostrar. Mas é tão sincero, sabe? Eu não consigo achar nada mais relevante para discutir agora do que isso, eu pessoalmente. Eu acho até curioso, porque assim, se tratando de arte contemporânea, as questões de gênero, político, território, elas são super presentes, né? Inclusive, a última Bienal que a gente teve aqui, né? Eu tive muito com o Charles e com a Galite, a gente ouviu muito eles falando sobre isso. Não que eu não acho que isso seja importante, pertinente e oportuno ser discutido, mas eu, sinceramente, por algum motivo, eu acho isso antigo. Ainda disso que a gente vai discutir? Porque de que adianta todo o trabalho do homem feito sob o sol? De que adianta, na verdade? E se a gente não realmente buscar esse realinhamento com o universo, eu acho que essas questões
são tratadas. Até meu filho outro dia estava cantando um rap que fala justamente isso. Assim, se você não tiver essa energia realmente sendo consumida da maneira que se deve, porque a gente está falando de gênero, de território. Li ontem no jornal o cara lá do El falando, a gente gosta tanto da morte como vocês gostam da vida. Eu acho que esse momento assim que a gente se encontra me pareceu a única importância de apresentar encantamento. É isso aí que eu quero saber. Você tem lá um Platão ao contrário, né? Depois você tem aqui uma sacralização da luz que eu não vi a performance, infelizmente. Aí você tem um palimpsesto ali que não é fotografia, é um desenho, né? O que mais? A gente tem aqui esse papel aqui que vai durar o tempo que for. Já vi fotogramas que levaram assim 48 horas para serem feitos, isso é um efeito muito interessante. Então não é só fotografia, a gente tem aí uma coisa que a sua curadora chamou de experiência de encantamento. Eu quero saber como é que você ficou quando você leu isso. Como é que eu fiquei quando? Quando você leu que era uma experiência de encantamento. O que é esse encantamento? Como você ficou e o que é esse encantamento? Na verdade não me estranha muito, porque eu acho que eu sou uma criança que foi encantada. Quando ele fala do vagalume, esse encantamento pelo vagalume, pela história, esse homem bonito é meu pai, contava a história de meninos que colocavam os vagalumes na frente do caminhão para fazer lanterninha, etc. e tal. E os vagalumes, quando voam, são as fêmeas, e a terra tem que estar cheia de caramujo e úmida, porque é ali que eles vêm comer, na beira do rio, por isso que eles se dão. A noite tem que ser de calor. É esse diálogo que eu tenho com o mundo. O meu pai, a profissão é marceneiro, minha mãe foi daquela mulher que bordou, cozinhou, fez polenta. Tem um texto lindo que é a morte do narrador. E eu acho que eu conheci o narrador, tanto o narrador do campo como o marinheiro. Essa diferença daquele que fica e do que vai e conta. Então eu acho que eu fui encantada. Eu sou encantada, no sentido de encantar as pessoas. Eu gosto quando eu sei contar uma história legal e quando eu vejo está todo mundo assim acompanhando o filme que eu estou contando e tudo mais. Eu gosto de ser encantada. Então a operação de encantamento, ela surgiu como uma possibilidade de servir o jantar que eu quero comer. É isso. Obrigado. Não tem muita teoria. Tem um pouco assim de Nietzsche, que eu gostei muito de conhecer. Ter lido Zaratustra é uma mudança. Ter lido Proust foi uma mudança definitiva. O tempo reencontrado, você nunca mais pode ser a mesma pessoa, sabe? Mas são discussões que a gente não foge da gente, né? Por mais que você queira, você não foge de você. Mas e aí? E as crianças? Ah, é? Essa luz ela é mais forte do cu? É porque aqui ela é uma experiência do carvão, de uma rocha sendo aproximada com a corrente elétrica da eletricidade passando por ela, e quando ela se junta, ela começa a pulverizar, ela começa a queimar, como se fosse o fósforo, quando você risca o fósforo, e aí toda a pólvora da cabecinha do fósforo é consumida porque tem oxigênio. Aquela que está lá dentro é o mesmo princípio, mas a indústria já conseguiu colocar um vidro em volta para proteger que esses dois lápis de carvão
eles não sejam consumidos com grande velocidade. Porque se tiver, por exemplo, você que passa esses produtos de beleza aí, pra ficar desse jeito, você está aqui com o oxigênio, com o ar em volta de você. Então você vai crescendo, sua pele descasca, você vai sendo consumido. Mas se eu colocar você dentro de um aquáriozinho assim, aí você vai ficar mais tempo, Manu, com 7 anos. A mesma coisa a lâmpada lá dentro. Os 2 lápis de carvão lá, quando eu ligo, eles encostam, começam a fazer esse plasma luminoso, que a gente chama de luz. Mas por estar protegido e no vácuo, não ter oxigênio lá dentro, essa duração vai ser mais longa. Aqui não, se a gente deixar ligado, depois que eu desligo, você vê que lá embaixo tem um monte de carvãozinho, assim, porque ele está sendo consumido. Por que você queria saber se era mesmo? É muito forte. Não é muito forte. Você acha que vale fazer mais uma performance? Sei, acho que quase a maioria que está aqui não estava. Na verdade, posso. Tem os protetores? Só queria falar mais uma coisinha, que assim, quando a gente fala com algum eletricista antigo de cinema, você fala em arco voltaico, o olho chora, das pessoas brilham, porque essa era a luz utilizada para fazer cinemas, né? Quer dizer, a luz mais potente, né, que se conseguia. Então, eu acho que a sua exposição também alude várias coisas assim que são muito bacanas. Para mim, arco voltaico, eu lembro desses eletricistas. Os projetores de 35mm. Teve a pesquisa anterior da produção dela, né, de procurar esses lápis que foram super difíceis de se encontrar. Porque os projetores de 35mm, eles têm um arco voltaico desse dentro de uma lâmpada, né? Era como se fossem assim, tipo, fornos, né? Também queria fazer um outro comentário. Ali a luz que sai de um ponto, né? E o alfinete, você acha que escolheu o menor instrumento possível de intervenção, né? Ele é um ponto também. Então eu acho bonita essa ideia desse ponto, né? Que é desse menor unidade. Eu acho que de alguma maneira essa questão está presente aqui. Eu acho que nessa luzinha, esse ponto e no alfinete, né? Eu acho que sai nessa menor unidade, vamos dizer, né? É o vagalume. Eu queria te fazer uma pergunta. Me parece que tem uma questão do tempo, a questão do tempo é muito forte, né, nessa exposição, como algo que a partir do momento que a força oposta do tempo é aquilo que é imutável, né? O tempo ele gira, o imutável é eterno. Eu queria saber como você vê isso dentro da poética e também tem uma questão muito forte do desapego, né? A obra ela é muito sensível, ela é muito quase uma pele, né? Ela precisa ser protegida, mesmo essas obras que estão em processo, elas estão vivas, elas estão oxidando, né? Então, como é que é essa questão de desapego para você na sua vida, não necessariamente fora de você? O do tempo é o tempo distendido, né? Que a gente comentou quando a Ana fala um pouco. Uma boa maneira, assim, que eu acho que de comentar esse tempo é como esse desenho aqui, que você vai pro detalhe, aí você se afasta, vai pro painel, aí você volta pro detalhe e o tempo inteiro você fica tentando ajustar o foco daquilo que é impossível de ser ajustado. É um pouco dessa grandeza. É uma tentativa de ajustar um tempo que eu não sei ajustar. Eu não posso te definir exatamente sobre qual tempo, a não ser esse tempo primeiro, de uma primeira ocorrência, que eu estou supondo aqui, que seria essa primeira explosão de energia.
E a outra questão que você falou, do desapego, eu não me importo, eu não sei responder porque assim, eu não tenho apego. Assim, eu estou muito feliz de fazer um trabalho que eu pesquiso, aprendo e posso dar conta da minha angústia, ou tentar achar apoios assim, para entender por que eu sinto tanto essa dor. Por que essa coisa me dói tanto? Umas saudades de coisas que eu nem sei quais são, ou para onde que eu posso mais orientar a minha vida. É uma questão existencial, não dá para dizer que... É disso que, na verdade, a gente está tratando, né? Mas, justamente o que eu não queria que essa exposição tratasse era do apego material. Sabe que eu vi a sua exposição antes de ontem e tal, e não tinha visto o título. Aí depois que eu vi o título, eu me guardanei. É imperativo ou é uma sugestão? Porque a gente estava conversando sobre... E aí, agora você vira as costas para a obra e tchau, entendeu? Porque é uma obra que tem um movimento tão... Sabe? Escrever. Eu não consigo. Aí você chegou assim, nada interessa mais, pronto, do que está aqui. Como você disse. Eu achei o título da exposição uma coisa que. Eu falei, vou voltar lá para ver tudo de novo, porque eu vi o título no final. Aí eu fiquei. Mas eu acho que o título ele é mais uma vez te trazendo para a consciência desse lugar onde estamos, onde um pé só nosso pode estar, o outro está no ar. É desse tempo. Não são os dois pés aqui ou os dois pés lá. É um aqui e o outro erguido. Acho que é desse tempo. Então, nada interessa mais se é imperativo. Eu vi bastante coragem de você dividir essas experiências de uma forma tão direta, assim, de linguagem, essas simulações que você coloca. Dividiu a gente, achei com muita segurança, muita coragem. Eu sou total da comunidade. Meus amigos que me conhecem, eu não consigo ficar sozinha. Apesar de eu achar, uma outra coisa que eu achei curioso, é que eu tinha imaginado que o cubo ia ser o momento da solidão, o momento do silêncio, não da galerice, né, que a gente também falou tanto. Galerice. E no fim foi super galerice. Eu vou ligar ali para vocês verem. Alguém não tem? É já. Tá vendo, Manu? Ele consumiu, por isso que ele desligou. Uma coisa interessante que vai acontecendo é que um lápis aponta e o outro vai sendo cavado. Então, para uma próxima vez, eu preciso apontar esse para que ele faça o contato sem inflamar. Mas é isso. A lâmina tem que ser levada de Manu, vem ver, ó. Tá vendo isso aqui?
Isso tudo é o carvão que vai pulverizando e ele vai gastando. Então, se estivesse lá dentro do cubo, eu ia ter que ficar toda hora lá ajustando. E chega uma hora que eu preciso, tá vendo que é uma pontinha? Preciso agora tirar esse lápis daqui, aí tem uma lima, eu aponto, que aí o contato fica mais preciso. Eu acho que foi você. Eu li quase todos os livros que você citou, só que não faço isso. Ah, que bom! Tá vendo? Que bom, né? Eu acho que foi quando eu cheguei na definição de operação de encantamento e de novo buscando alguma coisa arrebatadora e já tendo a certeza que o que nos falta é esse alinhamento com o cosmos. E... buscando uma operação devastadora? Não, de arrebatamento. Alguma coisa que tirasse o fôlego, que eu pudesse olhar para aquilo que eu estava fazendo e não só mais atendesse uma demanda funcional do cidadão que trabalha e produz, mas que realmente eu estivesse muito emocionada, porque eu já estive jovem, quando eu comecei a fotografar, eu sentia essa sensação assim de tremendo encantamento com o que eu fazia. Ao longo dos anos, a produção de imagem me desencantou mesmo. Eu achei que a gente chegou, é uma atividade que chegou numa crise tremenda, né? Que aí também todo mundo já sabe. E aí foi quando eu pensei como que eu poderia trazer para uma galeria a experiência da galáxia. E que essa galáxia pudesse então ser escrita por esse homem intelectualizado que investe os valores, né? A impressão que eu tenho é que o nosso momento histórico inverteu totalmente, é como se nós fôssemos o universo. O único dado que eu não tinha previsto e estou achando muito interessante foi o que foi perfurado no cubo. Eu acho que agora eu tenho obras pop ali, né? Ficou super pop aqueles outros 4 papéis ali dentro, figurativo, assinatura, etc. Você sabe que eu estava te contando daquelas experiências do Rudolf Stinger e tinha muito palavrão. O americano escreve muito palavrão. E você não teve a coragem de colocar. Então, naquele documentário das cavernas do Herzog, uma das coisas que eu fiquei também super encantada é que ele mostra que mesmo depois de 10 mil anos, desenhos que foram feitos nunca tinham sido sobrepostos aos demais. 10, 15 mil anos de diferença. E aqui já não existe esse purismo. Desenhos foram apropriados, perfurados, corrompidos e acrescentados, né, alguma coisa. São dados muito interessantes, assim. É como se eu pudesse agora, o que eu imagino, usar isso como uma unidade de medida para falar a respeito dessa contemporaneidade. Para mim, me parece apontar, sabe, um caminho de pesquisa. Gostei desse pop que você falou, porque para mim o pop nunca foi estudado devidamente. E ele tem um potencial profético do que são os tempos de hoje, que os caras vinham lá nos anos 60, que é um negócio fantástico. Gostei dessa sua percepção. O que você ia falar? Eu te interrompi? Não te interrompi. Eu ia falar várias coisas. As pessoas estão dando palavras para coisas que eu tinha sentido quando eu vim aqui. E quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei com uma coisa muito forte em mim, que era os objetos que estavam aqui, eles operaram em mim transbordamentos, né? Em vários sentidos. Tanto os papéis que estão para fora da margem possível do vidro, né? Dessa obra, da obra que está exposta lá, ou esse transbordamento do excesso de tinta sobreposta e posta,
ou o transbordamento do tubo preto da luz interna que transborda para fora, a fotografia do vaso transbordado de tinta também. Fiquei com essa história do transbordamento em mim durante as semanas que passaram, né? Uma semana e meia, mais ou menos. Aí hoje, você trouxe as feiras, né, de variedades, as feiras de variedades no século XX, né? E eu lembro da história dos autômatos, né? Que eram robozinhos, não sei o quê, as pessoas iam lá, tinha uma coisa super científica, né? Mas tinha algo que era de encantamento. Ninguém estava ali se convencendo a acreditar que era um robô. Tanto que às vezes tinha até anões que ficavam escondidos dentro do autômato, não eram de fato maquinários, eram uns truques, né? E eu acho que a gente alterou, deslocou a nossa percepção de encantamento para uma coisa de convencimento, que é essa coisa da racional que você trouxe, né? A gente passou a só acredito se me derem uma prova, um exame médico, um teste sanguíneo, uma prova de DNA, que me explique e me diga o que eu sou, o que isso pode ser, né? Então, essa operação que você está trazendo de encantamento, acho que é como se a gente restaurasse, pegasse esse deslocamento que adestrou a gente, né, para um desadestramento, né, dispersar, né. E você falou de vagalume, né, e eu fiquei pensando em lumes que são vagantes, né, lumes que não passam de um ponto A até o ponto B direto, né, eles vagam de acordo com as intempéries que desejam, com os pontos que querem passar. E aí aquele quadro primeiro, aquela peça, não sei. Eu vi que numa superfície primeira tem várias linhas, né? Você contou as linhas lá pro lado 40, 80, né? Parece que estava todo estreadinho, né? O espaço, né? Todo ali já milimetrado para você poder escrever algo. Imagino que nessa escrita que você começou a fazer e refez e sobrepôs, né? Se perdeu esse estriado que era antes com uma dispersão. Uma dispersão de uma potência que está ali impressa. Então, acho que essa operação que você traz de encantamento, ela tem a ver para mim com esse captar a palavra encantamento na dispersão que ela teve, que a gente alterou isso na nossa cultura. A gente abandonou o encantamento com convencimento racional, lógico, científico, né, metodológico. Achei fascinante. Queria dizer. Posso fazer uma coisa? Quando eu te conheci, você me deu uma frase, né? E é uma frase que a gente conhece até gramaticalmente como uma oração, né? E diz assim: se não tem mais jeito, então tudo bem. Então eu queria te perguntar se essa procura tão intensa na tua obra, nessa instalação, nessa discussão, por uma luz extremamente potente, né? Quase que a gente tem que se proteger, porque ela nos cega, se isso para você, na matéria, né, na matéria física do mundo, se isso para você representa uma busca por uma luz sagrada. Se você, como é que você vira para o sagrado, se uma tentativa de chegar no mistério. Respondendo bem na minha pessoa, eu fui criada dentro do catolicismo, vivi o fim da ditadura, eu sou de 67, então acho que essa mistura do catolicismo com o militarismo está muito, é muito responsável por todas as questões que eu vivi, até que eu tive a libertação dogmática e fiquei completamente agnóstica e cética, vamos dizer assim. Hoje em dia, eu rezo, olha que engraçado o verbo que me vem na cabeça, eu rezo para de novo me conectar, não nos moldes cristãos que eu fui educada, porque eu acho que não é por aí, mas eu rezo para me conectar de novo com essa força ou essa energia que vai além da ciência ou além do que a gente está discutindo aqui. Talvez essa pesquisa ela tenha a companhia desse meu desejo, porque realmente é muito mais difícil que aquele texto do Eclesiastes que eu li,
Quanto mais sabedoria, aumenta o enfado, quanto mais ciência, aumenta a dor. Eu acho que isso é uma verdade. Então tem assim uma dose de desejo por um encantamento também metafísico, que eu possa de novo encontrar, que não seja só através desse conforto intelectual que a gente encontra, né, na filosofia, por exemplo, no Proust. São ótimas companhias para você lidar com esse mal-estar do... desejo ou é você está falando de um desejo? É um objetivo de vida, é para isso que eu acho que eu me... Você gosta de trabalhos mais mensagens? Não sei exatamente se é isso, né? Mas como indivíduo é um caminho. Não sei se eu entendi direito, mas a questão das 5 operações se é um processo que você adotou, você iniciou esse trabalho, então eu vou realizar 5 operações para chegar nesse resultado, ou se é uma coisa que você esperava que essas operações ocorressem e cada um pudesse visitar o trabalho do outro. Que isso se operasse. Legal o que você está falando. Eu, só completando, nessa rápida visita aqui, me ocorreram 3 coisas, né? A rápida circulação ali, que você falou, dá uma olhada, que causou um deslocamento, que eu gosto disso, que chega sobre o precipício, né? Tem um pouco disso também. Depois a coisa mais intelectualizada aqui, se eu tivesse visto essa obra sozinho aqui, eu não ia entender da maneira como você pensou que é o desgaste, o tempo, aí já é mais intelectualizado, mas eu pensando, pô, ela lembrou do Dorian Gray, né, sei lá, você quer que ela vá no seu lugar, entendeu? Alguma coisa assim. E por último é a experiência de colocar esse tesouro, que é muito pessoal minha, eu passei a infância vendo o mundo assim, do pai na cenaria, eu adorava ficar com aquele capacete e uma oficina, olhando e as várias máquinas de som, mas isso tem que usar, né? Não, põe o óculos, senão você não dorme de noite. Então, é um pouco da minha experiência. Queria saber de você, o que são as 5 operações? Então, as 5 operações, elas aconteceram, como eu contei, teve uma certa hora em alguma leitura, enfim, que eu tive o insight de pensar que eu estava querendo encantar, não a mim somente, mas encantar com o trabalho que eu faço. As 5 são realmente nomeadas e enumeradas pelos trabalhos. O primeiro encantamento seria esse, o segundo, o terceiro é o homem cavando, o quarto o cubo e o quinto são as cópias que não vão ser interrompidas no processo de oxidação. Mas eu achei mais legal isso que você falou, porque já não valem mais 5 operações de encantamento. Espero que tenham sido todas as operações de encantamento nas pessoas que vieram. E esse homem cavando, que ele está cavando por quê? Porque eu li como um coveiro. Coveiro? É. Olha só. Quando eu vi a primeira vez, e agora alguém elegantemente diminuiu o barulho da parte, da vez que eu vi você, e ele voltou agora. Eu falei, a gente está falando de muito encantamento, muita luz, e de repente tem alguém ali cavando, vai. A Ana falou bacana sobre isso. Que eu acho que é, quer dizer, que você, a maneira como você coloca, né, o seu trabalho, as suas implicações existenciais, eu acho, em primeiro lugar, de uma coragem enorme. Porque, quer dizer, eu vejo poucos artistas hoje que se colocam assim, né, que se expõem de fato. Né? E essa questão que você falou, né, do convívio, etc., eu tinha falado justamente sobre, de qualquer maneira, quer dizer, é o que todos nós estamos fadados ao fim. E o que é que nós fazemos aqui, afinal de contas? Eu acho que, fundamentalmente, é um pouco isso, né? Quer dizer,
a nossa busca do conhecimento, e é isso que é muito bonito no apagamento desse texto, nessas fotografias que a gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa e na verdade vai acontecer. Se está acontecendo, está acontecendo. Não é que vai acontecer, está acontecendo. Mas que não tem uma imagem que vai se formar, porque em última instância vai se formar, né? Ou está se formando, está se transformando numa imagem. Né? Mas, assim como o vídeo está em looping, a função do fogueiro também é enterrar ou exumar, não se serve no ato, nas pontas, né? Eu acho que tem uma coisa bastante paradoxal, né? Porque ele falou da coisa do se aproximar da luz, mas eu vejo muito movimento contrário também, do se afastar da luz, né? Quer dizer, até você falou do Nietzsche, né? Que é essa coisa desse estar à deriva do mar à noite, e isso não como é um niilismo, mas é um niilismo ativo, né? É um niilismo que vai levar a algum lugar, mas nessa noite, né? Não guiado pela luz, né? E eu acho assim, isso é extremamente poético, né? E essa coisa paradoxal é o tempo todo, né? Porque é o máximo de intensidade de um ponto e ao mesmo tempo escuridão. E aqui isso que você falou é muito interessante, porque dá para ver dos dois lados. É o coveiro, mas é o nascer também, né? Eu acho que tem esse movimento e eu acho que graças a Deus em nenhum momento, graças a Deus é engraçado, mas o fato de nunca ter a solução, eu acho que isso é muito importante na exposição. Você não vê o buraco que aumenta, nem a montanha que forma. Você falar o coveiro estragou tudo, né? Eu acho Acabou, que a opção de escavar é você criar uma fricção, uma fissura na superfície, né? Porque as superfícies elas são quase intocáveis sempre, né? É impossível você romper uma parede, romper o chão. A superfície é o dado, né? É o que dá suporte pra gente. Então acho que escavar é criar uma operação de fissura mesmo, né? De criar torções, de estender esse lugar, né? Esse tempo que ele é linear, cronológico, quando você cava esse tempo, ele pode ter um tempo intensivo, né? A duração do tempo de furar o cubo pode ser de um milésimo de segundo, né? Mas o efeito de luz que isso pode causar no encantamento da minha retina pode ser intensivo por horas, por dias, marcar com... Eu acho que essa operação de escavar é interessantíssima. Mas no microcosmo você também está cavando. Pois é, tem isso. E eu acho que vem afirmar, com a licença por eu ter pensado, né, não é uma afirmação científica, mas que o exterior é reflexo do interior. O que temos é reflexo do nosso interior, que é a discussão primeira. Existe algo mais antigo que a individualização. Parece que quando você fura aqui, você desfaz essa pele e separa dentro e fora. Parece que é uma separação que não existe. E aí, quando você fura, é uma muito evidente. Eu vejo o inverso. Quando você faz o furo, na verdade, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer, parece que a gente está acrescentando algo, um objeto. Quando na verdade a gente está vazando, tá? Transformando num vagalume e transformando em matéria de energia, que é o foco, aquilo que a gente lida aqui. Na verdade, a existência é a escuridão, ela não é luz. Quando a gente quer comunicar algo dentro da gente, a gente procura iluminar, né? Porque na verdade a iluminação é a morte, né? O homicídio, a transformação, inicia o declínio atômico da existência. Né? E quando a gente fura aquela parede escura, na verdade a gente está revelando que na verdade o universo é feito de vazios, é feito de matéria escura, é feito de nada, infinitamente mais nada do que partículas. Nós mesmos, né? Se tudo, nós somos muito mais vazados do que feitos coisas sólidas. A distância entre as camadas de elétrons com o núcleo é imensamente maior do que o tamanho de cada partícula subatômica. Ou seja, a gente deveria sempre atravessar todo momento, mas não acontece porque a camada externa impede a gente entre essa camada o miolo tem uma matéria escura imensa e é disso que é feito todo o universo, toda a matéria. Quando a gente fura aquilo ali, o que eu vejo é o escuro. E
Você se surpreendeu que as pessoas não usando o termo do grafite não atropelam uma obra para outra? É porque quando você tem pintura, você tem matéria, entre aspas, né? O sujeito que vem e pinta por cima, ele está atropelando. Ele está atropelando matéria sobre matéria. Ali o que sobra é a matéria escura, né? Então sempre vai ter muito furinho para fazer ali, sem atrapalhar um ou outro. E você pode não colocar uma coisa do lado da outra, você pode passar por cima daquela área que o cara desenhou original, né? Aparentemente tem um contorno, né? Mas você pode trabalhar um desenho em cima daquilo nos espaços vazios, porque sempre haverá um espaço vazio para trabalhar e interagir entre as pessoas. É que mesmo tanto que cresce para fora, cresce também. Ou cresce, ou enfim, caminha, né? O que é bacana é que a arte, às vezes, ele tem agitado por arte e ciência, mas a ciência ela não precisa ser ciência prática, pode ser ciência pura. Né? E a arte, ela é Seria tão legal que ela fosse uma ciência pura. E eu acho que existe até uma certa tendência das galerias colocarem não 100% disso, né, mas colocar muito trabalho experimental e de pesquisa junto. Eu não duvido muito que até nas feiras vão começar a colocar alguns estantes que trabalham com pesquisa. Vocês que trabalham com pesquisas, algo mais encombrado, coisas assim. Né? Mas o que é bacana é que você consegue passar ideias mesmo sem passar produtos com a arte. Né? Você não tem algo quadrado para vender, dizer que aquilo custa X reais não é quadrado, mas você mesmo assim consegue expressar conceitos. Aqui está tudo à venda. Não, o que eu acho bacana também é que, assim como você estava falando, nem das artistas hoje tem esse tipo de questão. Mas eu vejo que o trabalho da Lia tem alguns artistas que têm esse mesmo tipo de questão que você. Né? Dois são muito próximos a mim, por exemplo. Mas como vocês representam isso, né? Porque para mim ainda se coloca a questão da conformação, quer dizer, como é que você, não é nem tanto representa, mas como você apresenta isso para o mundo, né? Eu acho que essa é a grande questão do artista. Talvez o cientista não tenha, ele se expressa, quer dizer, a linguagem dele é muito mais codificada nesse sentido, né? Tem lá um léxico próprio físico para escrever uma forma, ele já tem lá uma espécie de gabarito que ele tem que seguir para poder se comunicar, né? E comunicar suas ideias para os outros. A arte tem seus códigos, mas ela tem um código mais aberto, né? Então você tem formas de apresentar isso que são tão, às vezes a mesma questão, e esse eu acho que é um grande problema hoje para a crítica de arte, é porque nós somos herdeiros de uma era muito, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente procura superar uma análise puramente formalista, em que você faz uma analogia de formas que são parecidas, né? A gente tenta negar isso, mas no fundo a gente cai na mesma espadela, achando que determinadas formas de apresentação, né, de determinadas questões, tem que ser sempre as mesmas. Na verdade, tem várias formas de apresentar a mesma questão. É isso que me parece aqui. Você escolheu a sua, que era mais próxima da fotografia, da sua experiência com a fotografia, etc. Né? Outros artistas vão escolher outras formas. Pode ser, não sei, o vídeo, a performance, a pintura, ou a gravura. Né? Sabe quando eu vi a peça do Coveiro? É como se tivesse. Tipo assim, prazer, eu sou a Thelma. Sabe? Como se fosse um self-portrait. Não vi Coveiro nenhum, eu vi a Thelma. Nossa, que legal. Uma coisa de coragem, né? De ficar naquela obsessão, de ficar cavando, eu vi você ali. Prazer. Passei. Que eu trabalho ali. Essa sou eu. Olha aqui. Bom, vou tirar um pouquinho do frio. Então tá. Eu achei muito bom.